Salve galera, eu sou o professor Moisés, sou professor de Filosofia, Sociologia e História, o seu professor de Ciências Humanas. Na videoaula de hoje a gente vai falar sobre teorias de Estado, o anarquismo, o liberalismo e o socialismo. Fique ligado, não sai daí, a vinheta vai rodar, mas a gente já vai voltar. Bom pessoal, antes da gente entrar nessas teorias de Estado, é importante a gente entender qual é a configuração da Europa naquele momento. A Europa naquele momento é uma Europa extremamente desigual, as pessoas são muito pobres, e então vão surgir essas teorias de Estado, o liberalismo, o anarquismo e o socialismo, olhando para esta Europa e propondo um novo modelo de sociedade a fim de que essa desigualdade social e econômica seja combatida na Europa. Bom, nesse sentido, então, vamos falar primeiro sobre o liberalismo econômico, quais são os principais pensadores, qual é o principal conceito do liberalismo econômico. O liberalismo econômico tem como principal conceito a emancipação do Estado em relação à economia. O que isso significa? Significa que a economia e o Estado devem ser separadas, né? Então, Adam Smith, quando ele escreve a sua principal obra, A Riqueza das Nações, lá no ano de 1776, ele está dizendo o que pra gente? Olha, o Estado tem um papel muito interventor e por isso a Europa está extremamente pobre, extremamente desigual. Para que a Europa não esteja nessa situação, né, o mundo no caso, para que o mundo possa melhorar, para que as nações possam ser mais ricas, é preciso que aconteça a separação do Estado em relação à economia. Então ele está dizendo que a economia deve ficar na mão do mercado e o Estado deve apenas cuidar de garantir os direitos individuais, que é o direito à propriedade privada, o direito à vida, o direito à educação, à saúde, segurança. Lembrando que o Adam Smith ele vem dessa teoria iluminista, do Locke e do Voltaire, que vão escrever sobre o direito à propriedade privada, o contrato social. Então ele está dizendo que o Estado deve garantir estas coisas, que são coisas básicas e mínimas para uma sociedade, e que o mercado deve então cuidar da parte econômica. Assim a nação, segundo ele, vai crescer, prosperar, as pessoas ficarão com um poder de compra muito maior, a produção vai aumentar e isso vai fazer com que a nação enriqueça cada vez mais. Bom, nesse sentido, então, a gente tem alguns princípios básicos do liberalismo econômico. O liberalismo econômico defende a propriedade privada, o liberalismo econômico, ele também defende o Estado mínimo, que é este Estado que cuida apenas dos direitos básicos, que deixa a economia de lado, e o liberalismo econômico, então, vem com este conceito principal. Bom, quem são os principais pensadores dessa teoria liberal? O Adam Smith, o Thomas Malthus e o David Ricardo, né? Porém, nessa videoaula a gente só vai falar sobre o Adam Smith e o Thomas Malthus. A gente vai deixar o David Ricardo para uma próxima videoaula, se vocês quiserem que eu faça essa videoaula, é claro. Mas vamos lá. O Adam Smith, então, qual é a principal contribuição dele para essa teoria liberalista? Ele escreve essa obra, A Riqueza das Nações, no ano de 1776. Ele vai dizer o seguinte: olha, para que uma nação seja próspera, para que o mercado continue produzindo em larga escala, para que as pessoas tenham poder de compra, é preciso haver a divisão do trabalho. Então, se a gente pensar de acordo com a lógica dele, ele está vendo acontecer a Revolução Industrial, né? Porque ele escreve esse livro, a Revolução Industrial já está em curso na Europa, na Inglaterra, e aí o que ele está vendo acontecer então? O trabalho artesão está sendo suprimido pelas máquinas, não é isso? Então o que acontece com o trabalho artesão? Vamos supor que eu sou um artesão e fabriquei este jaleco, né? E para mim fabricar esse jaleco eu demoro uma semana. Eu demorei uma semana para fabricar esse jaleco. Por quê? Porque eu vou atrás da matéria-prima, eu vou atrás da linha, eu vou atrás do tecido, eu vou atrás de absolutamente tudo em relação a esse jaleco. Eu sozinho. E aí eu vou lá, fabriquei, vou vender o meu jaleco a R$100, por exemplo. Estou vendendo o meu jaleco a R$100. Por quê? Porque é um trabalho artesão.
Porém, com a chegada das máquinas, a linha de produção vai ser muito maior. E aí, o que eu produzi em uma semana, as máquinas vão produzir 10 vezes mais por semana. Com isso, o que vai acabar acontecendo? Por eles produzirem mais do que o artesão, eles vão conseguir vender num preço muito mais barato e o trabalho do artesão vai ser suprimido. Então, o Adam Smith, ele está vendo isso acontecer na Europa e ele então vai estabelecer a sua ideia nesse sentido. Ele vai dizer, olha, para que a Europa, para que os países continuem enriquecendo, para que acabe essa situação de desigualdade social, é necessário que haja divisão do trabalho. Então, se antes o artesão fazia tudo, agora cada um vai fazer uma parte. Um vai cortar o tecido, o outro vai fazer o molde, o outro vai atrás da matéria-prima, o outro vai atrás da linha. Cada um vai ter uma função. Cada um tendo uma função, vai aumentar a produção de jalecos como este, e aí vai aumentar o número de produtos no mercado, e aumentando o número de produtos no mercado, eu vou conseguir diminuir o valor do meu produto. E isso a gente já entra na lei da oferta e da procura. Quanto mais produtos eu tenho, mais procura eu vou ter e por isso os meus produtos serão um pouco mais baratos. E aí também ele entra na questão da livre concorrência. Por quê? Porque eu não sou o único fabricante de jalecos. Eu tenho vários fabricantes de jalecos na Europa, por exemplo. E aí, havendo essa livre concorrência, eu vou então melhorar a qualidade do meu produto e ao mesmo tempo eu não vou aumentar o valor do meu produto. Por quê? Porque o mercado vai se autorregular. Então, se o outro está vendendo o jaleco dele a R$5, eu não vou vender o meu a R$7, a R$8. Por quê? Porque o mercado vai se autorregular. Então, segundo ele, segundo Adam Smith, essa autorregulação do mercado, essa linha de produção em larga escala, vai fazer com que as pessoas tenham trabalho, vai fazer com que as pessoas tenham condições de comprar as coisas naquele momento da Europa, e vai fazer com que as nações prosperem cada vez mais e que o mercado seja muito mais aquecido. Bom, falando um pouquinho sobre o Thomas Malthus. O Thomas Malthus, então, ele vem e ele escreve uma obra que é os Ensaios sobre os Princípios da População. E aí ele vai dizer pra gente o seguinte, olha pessoal, vamos encarar como natural as guerras, a fome, a pobreza. Por quê? Porque ele é um período, esse processo de guerras, de fome, de pobreza, é um período temporário de ajuste do sistema econômico, mas depois isso tudo vai amenizar. Então o que ele está dizendo para mim? Que os recursos naturais, se a gente pensar em plantio, em comida, por exemplo, os recursos naturais que a terra me dá vão ser muito menores do que o aumento da população. Hoje, se a gente pensar no mundo, a gente tem 8 bilhões de habitantes. E a gente vê fome, vê guerras, é como se o Thomas Malthus estivesse dizendo assim pra gente. Olha, as pessoas vão crescer em larga escala, vão chegar a 8, 9, 10 bilhões de habitantes, porém os recursos naturais não serão suficientes para todo mundo. Não vai haver recursos naturais para todo mundo. Então, dentro da teoria liberalista dele, ele está dizendo que essa falta de recursos e a questão das guerras, da fome, da desigualdade social, é um período de ajuste desse sistema econômico que a gente deve encarar com naturalidade. Bom, pessoal, eu espero ter ajudado vocês nos seus estudos. Se você curtiu essa videoaula, dá um joinha, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. É isso, fui!